Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. É uma alegria poder estarmos juntos nessa manhã, meditando no livro do profeta Daniel, esse texto tão especial que nós podemos meditar e compartilhar as escrituras sagradas. Abra, por favor, a sua Bíblia no texto do capítulo 4 e nós vamos ver ali um momento muito diferente na vida de Nabucodonosor. Ele já tinha experimentado do conhecimento de Deus por meio de Daniel, na interpretação dos sonhos, depois na fornalha também, com Ananias, Misael e Azarias, quando Deus os livra, entrando naquela fornalha junto com eles. Mas agora o que nós temos é um outro sonho que Nabucodonosor tem e que Deus vai tratar com ele de uma maneira muito diferente, muito especial e talvez, e pelo que o texto nos mostra, parece que Nabucodonosor ele se volta para Deus de fato, de todo o coração, com o coração quebrantado e contrito, e talvez o vejamos na glória, né? Esse homem tão surpreendente, que tem uma vida tão conturbada, o homem nesse momento mais poderoso do mundo. Abra sua Bíblia então, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, e eu gostaria de meditar com você nesse texto. O texto inicia com Nabucodonosor, tanto inicia quanto termina o texto com Nabucodonosor exaltando a Deus, adorando a Deus. Então, é um texto onde a adoração inicia, encabeça e termina o próprio capítulo e a história. Diz assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, eterno, e o seu domínio de geração em geração. Algumas coisas são surpreendentes aqui. Ele fala que ele é o Deus Altíssimo, isso é, ele está acima de tudo, de todos os deuses que as nações creem, ele está acima de tudo que existe nos céus e na terra. Ele é o Deus Altíssimo. E ele diz que o seu reino é um reino eterno. Ele era o rei da maior nação do mundo e dominava praticamente todas as nações ali daquela região. Ele tinha o domínio e o controle. Agora ele está dizendo que o seu reino é um reino eterno. Ele está em outras palavras dizendo: não, o meu reino vai acabar, meu reino vai terminar. Parece que a lição do capítulo passado deu certo, né? Vem Deus trabalhando na vida dele, se revelando de forma muito poderosa. Eu acho que aqui já tem uma grande lição para a gente. É que Deus, ele se revela às pessoas e de forma gradativa. Existem conversões que são assim, a pessoa ouviu de Jesus a primeira vez e bum, né? E logo foi salvo. Mas geralmente as pessoas ouvem algumas vezes sobre Cristo Jesus, sobre a cruz de Cristo, e aqui tem um ânimo para mim e para você. Um ânimo para que você continue orando pela sua família, um ânimo para que você continue orando pela sua cidade, pelo seu país, né? Para que você continue como esses homens aqui, testemunhando positivamente de Deus em suas próprias vidas. Daniel e os seus amigos são pessoas que espelham o caráter de Deus, são pessoas que estão tomadas pela glória de Deus, e a glória de Deus, os atributos de Deus, a vida de Deus transpira por meio deles. Então, que você possa da mesma maneira permanecer fiel e firme, sabendo que Deus está trabalhando no coração das pessoas, mesmo quando a gente não está vendo, né? Às vezes a gente não está vendo aquele agir ali, como semeador, né? A planta vai crescendo debaixo da terra e a gente não vê. E Deus está fazendo o seu trabalho, Deus está trabalhando. Então continue pregando, continue orando, continue testemunhando com a sua própria vida, e eu acredito que Deus vai trabalhando, somando a sua vida, o seu testemunho, as suas palavras. Isso tudo vai sendo um acréscimo na vida dessas pessoas que nos cercam. E não importam quão duros, obstinados e orgulhosos elas sejam, como é o caso aqui de Nabucodonosor. E então
ele tem um sonho, ele fica extremamente perturbado com esse sonho, e ele chama então Daniel para que Daniel ouça o sonho dele e então lhe dê razão, interprete o sonho que ele tem. Ele vê uma árvore onde todos os animais da terra fazem ninho sob ela, os animais do campo, e de repente uma voz dos céus vem e brada contra essa árvore é cortada, o tronco dela é amarrado com correntes e depois a sentença, né? E assim acontecerá até que você entenda e que todos os viventes entendam que o céu reina, o céu governa. E aí ele fica desesperado, chama Daniel, e Daniel fica muito perturbado quando ouve esse sonho, porque ele entendeu o que ia acontecer. Ele fica muito perturbado, e aí então o rei encoraja ele, assim, não importa o que vai ser a interpretação, diz o que vai ser. E ali então Daniel diz a interpretação, essa árvore é você, rei, e você está aí, né, é um rei extremamente poderoso como essa árvore, as nações dependem, se alimentam e se aninham debaixo do seu poder, mas Deus vai punir o seu orgulho, a sua violência, Deus vai tratar com você, até que você entenda que o governo é dele, que a glória é dele, que ele é o Senhor e o Rei de tudo. E o versículo 25, Daniel, então, quando interpreta esse sonho, dá um conselho para o rei, né? Ele diz assim, versículo 25, será expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão de comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos. Alguns acham que são 7 meses, outros acham que são 7 anos. Não se tem muita certeza de um ou de outro, mas provavelmente são 7 anos, aqui o que o texto está falando. Mas não é tão importante o tempo. A questão tempo aí não é tão equivalente, porque o importante é o agir de Deus, é de fato a resposta que vai vir, o trabalho, o tratar de Deus com Nabucodonosor. Se for em 7 meses ou em 7 anos, o importante é o resultado que isso vai ter, de fato, né? Passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Quanto ao que te foi dito, que se deixasse uma cepa da árvore, o tronco da árvore, com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça os teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, a justiça aqui em assistir o pobre, e o pobre aí abraça todo mundo, né, todas as nações que estavam debaixo do governo dele, que ele fizesse justiça, que ele colocasse um fim nos seus pecados e estendesse justiça às nações, aos pobres. Como nós já vimos, a Babilônia, Nabucodonosor, era o rei mais perverso que existia nesse momento, era o exército mais violento, havia muita violência, imoralidade na Babilônia, muita idolatria, muita injustiça. Então, era um país que transbordava toda essa ideia de justiça e moralidade. A mesma coisa nós vemos no livro de Apocalipse, que faz um paralelo entre a Babilônia aqui e a Babilônia que provavelmente esse sistema que nós vivemos ante Deus, onde transborda de fato a imoralidade, onde transborda a idolatria, a injustiça, e isso no mundo inteiro. E o que nós vemos é que o texto sagrado revela a própria dureza do coração. Há uma sentença que vai se cumprir, porque Deus já sabe a resposta que Nabucodonosor vai ter, mas também já sabe do arrependimento. E aí é maravilhoso confiar em Deus, né? A gente fica com o coração apertado, angustiado, mas veja, no próprio sonho que Nabucodonosor tem, mostra a dureza dele, que ele não vai se arrepender ao ser chamado ao arrependimento aqui, como foi por Daniel. Daniel chama ao arrependimento, a voltar-se para Deus, a reconhecer a grandeza do Altíssimo.
e chama ele ao arrependimento. Olha, dá fim ao teu pecado, fazendo a justiça, olhando para o pobre, enfim. Mas o texto mesmo, o próprio sonho, a interpretação já mostra que ele não vai se arrepender, mas o próprio texto, o próprio sonho e a interpretação já dizem que no final ele vai se arrepender, porque será restituído o seu reino. Então, confiar na grandeza de Deus, na soberania de Deus. Deus está trabalhando, Deus está atuando, Deus ele está agindo, Deus é bom, Deus é santo, é misericordioso, é grandioso. Ele poderia destruir Nabucodonosor, ele poderia jogar uma enfermidade nele, acabar com ele do dia à noite, infartar, enfim, qualquer coisa. Deus poderia fazer qualquer coisa, mas Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus tem prazer, alegria no arrependimento, na salvação, na libertação das pessoas. Esse Deus tão bondoso e gracioso, ele trabalha no coração de todo ser humano, de todo ser humano. Não há ser humano, por grande ou por pequeno que seja, por poderoso ou por insignificante em seu poder que seja, que Deus não esteja trabalhando no seu coração, muitas vezes no silêncio, e aquilo que você tem vivido, meu irmão, aquilo que você tem pregado, Deus tem usado para trabalhar no coração dessas pessoas. Então continue pregando, continue orando, continue sendo instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas, acima de tudo, em muita oração, porque a sua oração não encontra barreiras, né? A sua oração atinge o coração daquelas pessoas, Deus age, toca mesmo. Às vezes suas palavras encontram barreiras, né? As pessoas dão desculpas, eu não quero ouvir isso e tal, não é bem assim, porque cada um tem uma ideia, enfim. Então, as nossas palavras, elas encontram barreiras e obstáculos, mas a nossa oração não. O nosso testemunho, tampouco. O nosso testemunho fala, grita, proclama a graça e a glória de Deus. Que você ore, vive, pregue com tudo, e sabe que Deus está trabalhando, ainda que nos corações mais endurecidos, como o de Nabucodonosor. E esse texto tem uma lição muito importante para a gente. Esse capítulo mostra que o orgulho é extremamente destruidor. O orgulho destrói a nós mesmos, como Nabucodonosor estava se destruindo, mas o orgulho de Nabucodonosor destruiria e estava destruindo as nações daquela época por meio da injustiça. E nós vemos que o orgulho produz uma profunda cegueira. Nabucodonosor não entendia que o céu governa, que Deus é soberano sobre tudo. Quem dava vida para ele? Fazia o seu coração, rins, pulmões, o sangue correr no corpo. Tudo isso, né, a natureza e a renovação dela, a força, a inteligência, tudo isso, existe um poder que está acima de tudo no universo e que a tudo controla. As estações do ano, né, e a renovação de todo o planeta, de toda a natureza. Mas veja, não apenas Nabucodonosor, ele está cego, mas o ser humano hoje em dia, por exemplo, nós vemos com tanta facilidade as pessoas falando da mãe natureza, porque a evolução e tudo, mas que força é essa? Da onde vem esse poder dado a essa mãe natureza que as pessoas dizem, ou a essa evolução? Que força é essa? Que poder é esse? Que inteligência é essa que está por trás de tudo isso? Porque toda a natureza, todo o corpo humano, todos os animais, todos os ecossistemas, todas as galáxias, há tanta inteligência que, apesar de todo estudo e ciência humana, até hoje o ser humano nunca conseguiu enxergar, nunca conseguiu compreender tudo. Existem mais mistérios, infinitamente mais mistérios, do que de fato o conhecimento prova de alguma coisa. Então, que inteligência é essa que está por trás de tudo isso? Nabucodonosor estava cego, e as pessoas hoje também estão cegas. Não, Deus não existe.
Não existe o criacionismo, existe o evolucionismo. A mãe natureza, não existe evolucionismo, não existe a mãe natureza. Existe o Deus único que governa tudo, o Senhor de todo o universo. Esse Deus sábio, inteligente, que governa tudo com o seu poder e que faz tudo isso no nosso corpo, em toda a natureza e no universo funcionar. Esse Deus que está com seu controle, não apenas sobre isso, mas também sobre a história da humanidade. Deus diz que Nabucodonosor vai passar por isso. Deus diz que Nabucodonosor não vai se arrepender. Depois diz que ele vai se arrepender. E ele vai ser restaurado. Veja, Deus revela para Nabucodonosor, aquele sonho da estátua, mais ou menos ali uns 900 anos de história que ainda iriam correr pela frente. Veja, Deus está no controle soberano de tudo, ele governa tudo, ele é Deus, como Nabucodonosor reconheceu, ele é o Altíssimo. Ele é o Altíssimo, ele está acima de tudo que a mente humana pode perceber, entender, imaginar, mas o homem está cego, o ser humano está cego, e é o orgulho que foi o primeiro pecado, e foi o pecado que fez de Satanás, que fez do diabo se tornar o que ele é. É o orgulho, o pecado de onde todos os outros brotam. É justamente esse o pecado de Nabucodonosor, e é o meu e o seu pecado. O nosso pecado está aqui. E quantas vezes não ficamos cegos pelo orgulho? Quantas vezes o orgulho não nos cegou? Quantas vezes não cometemos erros, pecados, loucuras por causa do nosso próprio orgulho? Quantas vezes estávamos cegos diante de pessoas e situações e diante de nós mesmos, diante de Deus, por causa do nosso orgulho? E quanta destruição nosso orgulho já não produziu? Em palavras, em atitudes, o nosso pecado, o nosso orgulho destruindo a nós mesmos, as pessoas que estão ao nosso redor, até que um dia Deus entrou na sua vida e transformou e quebrou esse orgulho e destruiu e fez, trouxe um terremoto santo na sua vida e quebrou todo o orgulho para que a sua lucidez voltasse. Nabucodonosor está passeando no pátio do palácio, olhando a Babilônia, e disse: essa é a grande Babilônia que eu construí com o meu poder. E aí então a voz do céu cai sobre ele e ele perde o juízo, ele perde a razão, ele enlouquece, ele se torna um animal, ele perde toda aquele aspecto da humanidade, toda a razoabilidade, tudo, ele perde toda essa capacidade humana e vira um bicho. E aí então começa a pastar e precisam enjaular, e ali ele passa, não pode nem ser cuidado, parece que ele se torna muito feroz, as pessoas, as unhas crescem, o cabelo cresce, né? E parece que ninguém consegue se aproximar dele para cortar a unha, dar um banho, cortar o cabelo. Ele parece que vira um bicho mesmo, e não aceita nenhum tipo de aproximação. E é justamente o que o orgulho faz, essa independência de Deus, essa centralização do eu, em busca de autossatisfação, destrói, desfigura o ser humano, torna o ser humano enlouquecido, embrutecido. Elias muitas vezes acha que é muito capaz, inteligente, mas ele acaba com a sua própria mão destruindo, com sua própria loucura, com seu próprio orgulho, destruindo seu casamento, sua família, seus relacionamentos, né? Veja a loucura do consumismo, onde você destrói a natureza para poder as pessoas adquirirem coisas para si mesmo, a loucura do desmatamento, a loucura da violência, né? A violência urbana que nós vemos, a violência das guerras, e às vezes quando nós lemos ou vemos em filme a história das guerras, a gente fala: meu Deus, esse povo está guerreando por isso, simplesmente pela glória do seu próprio nome, por ambição, por querer ter mais. E vemos as pessoas se dividindo, a loucura da polarização política que nós temos hoje no Brasil. Como é que nós vamos pensar no bem comum da nossa nação, de ver a nossa nação avançar, prosperar, divididos e polarizados?
Isso tudo é uma loucura do próprio orgulho do ser humano, né? E as nossas vidas e famílias e o mundo não podem funcionar corretamente sem o Criador de todas as coisas. Deus fez, Deus criou, e apenas com Ele tudo pode funcionar adequadamente. E infelizmente, Nabucodonosor e a história dele, a história da humanidade nesse sentido, se rebelam contra Deus, não aceitam o governo dos céus, não aceitam o governo de Deus, não aceitam o reino de Deus, não aceitam a palavra de Deus, querem governar suas próprias vidas, dirigir seus caminhos, tomar suas decisões diante das suas próprias inteligências e sabedorias, mas acabam destruindo tudo o que possuem, arrebentando tudo o que tem o orgulho religioso da nossa época, que faz Deus o nosso escravo, o escravo da nossa fé, onde nós ordenamos pela nossa fé e Deus obedece, operando milagres e tudo. Isso é uma loucura, né? Deus faz o que quer, ninguém move a mão de Deus, ninguém move o coração de Deus. Ele é o onipotente, Ele é o Senhor de tudo que existe. É uma loucura, uma teologia dessa é terrível, e esse orgulho destrói o Calvário, esse orgulho destrói a cruz, né? Não há pecado, porque como eu vivo de mim, para mim mesmo, para minha autossatisfação, então não existe pecado, e as pessoas com isso não se arrependem. Se arrepender do quê? Eu não tenho pecado, eu cometi um erro, eu tenho um problema, mas as pessoas vão dizer, eu tenho um pecado, meu pecado é o orgulho, a loucura das pessoas estarem dizendo nesse momento, e nem parar para refletir nessa frase, nesse slogan, que está tão em voga por aí. Você pode ser tudo o que você quiser. As pessoas não estão nem parando para pensar nisso. Imagina isso, você vive assim, imagina se cada pessoa viver assim, eu posso ser tudo o que eu quiser. Então não existe limite. Se eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então não existe limite. Não existe respeito ao outro, não existe respeito a mim mesmo, não existe respeito às leis, não existe respeito social, não há nem como conviver em sociedade, porque vira uma anarquia generalizada. Tudo isso é a busca de um poder absoluto. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Isso aí eu posso passar por cima de todo mundo. Eu posso passar por cima de qualquer um. Não há nada, não há ninguém. Então, esse tipo de mentalidade, e que os cristãos, na maioria das vezes, não fazem nenhum tipo de reflexão. Talvez, irmão, você que está me ouvindo, nunca nem pensa, não parou para pensar nisso. E às vezes muitos crentes estão guiando suas vidas assim, e pior, educando seus filhos assim. Filho, você pode ser tudo que você quiser. Não, meu irmão. Isso é um absurdo, algo assim. Isso não faz o mínimo sentido. Nem pessoas que não são cristãs, não precisa nem ser um cristão. Se você vê alguém que é um filósofo, um sociólogo, que seja uma pessoa ponderada e que tenha estudado mais, essa pessoa vai condenar essa frase com toda certeza, porque isso não faz o mínimo sentido. Não há razoabilidade alguma numa expressão dessa. Porque numa expressão dessa, a pessoa se torna onipotente. Imagina se todo mundo tiver todo o poder. Acabou. Vai virar uma autodestruição, porque cada um está tão cheio de si mesmo, e vão atinar uns contra os outros, sem respeito ao outro, porque o que importa sou eu, porque eu posso ser tudo que eu quiser, eu posso fazer tudo. O importante é que sou eu, é a minha pessoa. Isso é o orgulho. É quando nós dizemos eu e não dizemos Deus. Quando Deus, que deveria ser o centro e a razão de tudo, onde toda a sociedade, todo ser humano deveria viver por Deus e para a glória de Deus, e todos deveriam viver assim, e então Deus estaria ordenando todas as coisas na vida das pessoas. As pessoas se voltam para dentro de si mesmas e se perdem em si, e vão tentando cometer pecados atrás de pecados para resolver seus pecados, e são mais e cada vez mais orgulhosas, e então mais e mais endurecidas, não ouvem conselhos,
não aceitam ser repreendidas, não aceitam ser disciplinadas e corrigidas, não aceitam que ninguém lhes diga, olha, você não pode fazer isso, olha, isso não está certo, ou pelo menos repense isso. Não aceitam em absoluto. E quantas pessoas abandonam uma igreja e saem daqui, e vão para ali, de lá vêm para cá e vão fazendo isso por causa do seu orgulho. Por causa do seu orgulho. E infelizmente ainda tem o ponto de muitas mensagens e músicas, entre aspas, evangélicas, alimentando o orgulho do ser humano no lugar de exaltar a Deus, que é o que de fato deveria acontecer em todo culto. Então esse orgulho, tudo isso é altamente destruidor. E aqui tem um ponto onde Deus te ensina a mim e aqui a Nabucodonosor como ele lidar com orgulho. Sofrimento. Sofrimento. O sofrimento é o meio que Deus usou para poder lidar com o orgulho de Nabucodonosor. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus mantém ele longe de si, mas beija o humilde. E não há outro meio a não ser quebrando, fazendo ruir tudo aquilo que era esse castelo de areia que você constrói no seu orgulho, achando que o dinheiro, essa bolha, o meu dinheiro nunca vai acabar, minha saúde nunca vai terminar, minha beleza será eterna, eu serei forte para sempre, a minha inteligência ela é maior, o meu estudo, o diploma que eu tenho, e aquilo tudo é a base desse orgulho, alimenta e fomenta e alicerça esse orgulho. Então Deus mostra para você que nada disso é assim. E Deus começa, você mesmo vai tendo sofrimentos pela sua própria atitude, mas existem alguns sofrimentos que Deus está trabalhando com você. Deus está tratando com você. Deus está humilhando você. Pedro vai mostrar isso. Pedro vai dizer, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É tão importante a humilhação. É quando Nabucodonosor se humilha que ele é restaurado. Quando ele olha para os céus. Quando Deus lhe devolve a inteligência, a capacidade de raciocinar. É que ele então glorifica a Deus e diz, ele reina sobre tudo. Então me veio o entendimento de volta. O sofrimento ele está aí. E o sofrimento é uma bênção. Se você parar para pensar nesse sentido, o sofrimento é uma grande bênção, porque ele vai quebrando tudo aquilo que são estruturas de orgulho em nossa vida, que precisam ser destruídas para que haja salvação, para que você olhe para Deus, para a soberania de Deus. Isso é tão importante, irmão. E Daniel não foi lá atrás de Nabucodonosor para cortar as unhas e cortar o cabelo dele, não. Deixou ele lá na jaula, e às vezes Deus está tratando com uma pessoa, e às vezes a gente está ali tentando soprar. Não, olha, não deixa, Deus está tratando com essa pessoa. Se você está vendo seu filho sendo tratado por Deus, deixa Deus tratar com ele, porque se ele não for humilhado, como ele vai ser salvo? Ele não vai ser salvo. Enquanto ele não for humilhado, enquanto aquele orgulho não ruir, enquanto tudo aquilo que ele se apoia e que o mantém longe de Deus, e que são coisas boas. Diploma é bom, saúde é bom, força é boa, inteligência é bom, beleza, tudo isso são coisas boas. Mas a nossa natureza se apoia em tudo isso para sustentar o seu próprio orgulho. E é ali Deus tratando, e nem sempre. Quantas vezes você sofreu na sua vida e não se converteu? Vai se converter depois. Quantas pessoas estão na sua família, ao seu redor, e você está vendo essas pessoas sofrendo, 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 às vezes chegando à porta da morte e não se arrepende. Quantas pessoas durante o Covid, e agora vem a segunda onda, e as pessoas ficam desesperadas no primeiro momento, depois, quando viram que era para a maioria das pessoas, um resfriado letal para algumas pessoas, para um grupo, mas um resfriado para outras, as pessoas que antes estavam buscando Deus e toda aquela coisa, depois abandonaram. Então, Deus usa
o sofrimento por meio da sua misericórdia. Nem todo sofrimento vem de Deus. É a própria consequência do pecado da pessoa. E aí precisa humilhação e dizer como Davi, eu pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, que eu fui lá adulterar, eu fui cair na imoralidade, eu sei para matar um homem. Então a consequência do pecado vem. E até nisso Deus está operando e chamando essa pessoa ao arrependimento. E quando você for falar com uma pessoa dessa, o que é que você tem que dizer? Não é o que Daniel disse. Põe termo, põe fim no teu pecado. Volte-se para Deus, Ele governa, Ele é o Senhor. Vá à cruz de Cristo. Não é, olha, vai dar certo, no final, olha, Deus, eu estou orando para Deus fazer um milagre. Não, eu estou orando pela sua salvação. Porque o que adianta Deus fazer um milagre? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. O que nós precisamos é orar por salvação, é orar e intensificar. Às vezes a pessoa está ali patinando, sorvendo a consequência do seu próprio pecado. E o que nós temos que fazer é orar por salvação, não orar por cura, não orar por libertação, por portas abertas, não, é por salvação. Deixa Deus tratar essa vida, deixa Deus operar aí, meu irmão. E ore, Deus salva, Deus liberta, Deus faz cair em si, convence do pecado, da justiça, do juízo. Traz quebrantamento, arrependimento. É aí que Deus está atuando. Como no filho pródigo, Deus não foi lá no chiqueiro. Daniel não foi para a jaula cortar a unha e fazer um penteado em Nabucodonosor. Deixa a pessoa passar pela situação. Porque se ela não experimenta o amargo do pecado, como ela vai se arrepender? Deus usa o sofrimento, até mesmo o sofrimento do pecado que a própria pessoa cometeu, para trabalhar no coração dela lá. E alguns sofrimentos, Deus permite sobre a vida daquela pessoa porque Ele ama, porque Ele quer que a pessoa caia em si, que Ele quer que a pessoa se humilhe e veja que depende de Deus e consciente do seu pecado se aproxime do trono da graça. E aí, então, Nabucodonosor chega nesse momento belíssimo do texto, meu irmão amado. É algo fantástico o texto que nós vemos. Mas ao fim daqueles dias, versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Não é isso que você quer ver na sua família? Não é isso que você quer ver com as pessoas que você ama? Então, deixa a pessoa passar por aquilo. A crise, o sofrimento, a falta, deixa a pessoa passar. Para que ela entenda, para que ela se volte para Deus, para que todas as bases onde o seu orgulho se apoie possam ruir e esse orgulho caia por terra. Todos os moradores da terra, todos, inclusive ele, são por Deus reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nele dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinariamente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu. Meu irmão, esse homem está salvo. Que coisa linda, meu irmão. Vê isso aqui. Que coisa bela é ver isso aqui. É isso que nós queremos ver. As pessoas sendo salvas. Pregue o evangelho. Fale de Cristo. Ore. Viva. Que a sua vida grite Cristo para essas pessoas. Porque todas as suas obras são verdade.
e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Louvado seja Deus, porque Ele humilha os que andam na soberba, porque essa humilhação é para salvação. Essa humilhação não tem nele prazer, mas tem ele o objeto de salvação, de produzir arrependimento, e não tem jeito a não ser por meio do sofrimento. Por isso que quando você vem para um familiar, vem para uma pessoa, e você argumenta, e você fala, e você diz, a pessoa não tem nem argumento para contrapor o que você está dizendo, mas a pessoa continua dura. Às vezes o orgulho é tão terrível que não existe argumentação verbal que possa persuadir aquela pessoa, a não ser o próprio sofrimento, a própria consequência do seu orgulho, e nem todos chegarão. De fato, o que nós vemos é que a minoria das pessoas, mesmo no mais intenso e profundo sofrimento, se voltam de coração, de fato e verdade, para o Senhor da glória e permitem que Ele agora governe a sua vida. Que você continue, como Daniel, seus amigos, sendo instrumento da graça de Deus. Aqui está, meu irmão, é isso que queremos ver, salvação de vidas, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.